Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos a mais um estudo aqui no canal O Renovo da Palavra. Gente, antes de eu começar, eu gostaria de fazer duas perguntas. Você acredita que a última semana de Daniel já se cumpriu? Você acredita que a última semana de Daniel tem alguma relação com a morte de Estevão? Este é o assunto do nosso vídeo. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal O Renovo da Palavra. Mas antes de eu desenvolver aqui os meus comentários acerca do tema, eu gostaria de pedir a você, se no final desse vídeo você gostar dele, você vê que as explicações têm embasamento bíblico, não se esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar com no mínimo mais uma pessoa, tá ok? Estamos combinados? Eu fico muito agradecido a você. Então vamos lá. Neste vídeo eu gostaria de comentar um pouco acerca de uma interpretação que existe sobre a última semana de Daniel, onde os intérpretes acabam associando a última semana de Daniel com a morte de Estevão. Também nesse vídeo, gente, eu vou mostrar para vocês a questão do hiato de tempo, a pausa na profecia. Eu vou fazer um comentário também neste sentido, pois este posicionamento dispensacionalista é muito criticado por outras visões, por outras linhas de interpretação acerca da última semana de Daniel. Mas antes de eu entrar aqui nos comentários, eu gostaria de pedir a você, esse é o primeiro passo aqui do nosso vídeo. Se for possível, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Aqui está registrada Aqui está registrado as 70 semanas de Daniel, onde eu vou comentar sobre a última semana, mas é claro, vou dar uma pincelada em vários pontos aqui do texto. E é muito importante você acompanhar, tá ok? Eu vou te mostrar nesse vídeo pelo menos 3 realidades sobre a última semana de Daniel que os intérpretes que compreendem que já se cumpriu e cumpriu-se na época do apedrejamento de Estevão, não mostram para os seus seguidores. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de ler pelo menos um versículo aqui sobre as 70 semanas. O versículo 27, que é o epicentro dessa questão. Diz assim: "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador." Então vamos lá. Quem são os que fazem a interpretação da última semana de Daniel e associam com a morte de Estevão? Se não me falha a memória, são os historicistas, bem como os parciais preteristas. É possível que tenham mais alguns, mas me veio à memória aqui no momento estes 2 grupos. E como eu prometi, eu vou mostrar nesse vídeo 3 realidades que esses intérpretes não mostram para os seus seguidores, para os seus ouvintes. A primeira realidade, gente, eu terminei de fazer a leitura do versículo 27, e o versículo diz assim: "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana." Gente, este ele não é o Messias. Esta é a primeira realidade que os intérpretes que associam a última semana de Daniel com o ano 27, ministério de Jesus, ano 34, morte de Estevão, eles não passam para os seus seguidores. O ele aqui não é o Messias. Mas por que não é o Messias? Vamos lá, eu vou te mostrar. É só você voltar um pouquinho aí no texto, no versículo
26, onde o anjo falou para Daniel que depois das 62 semanas haveria de morrer o ungido. Observe bem, depois de 7 mais 62, depois das 69. O ungido passaria pela morte e não será mais, ou seja, ia ser elevado aos céus. Isso fala da morte e ascensão do Messias. Tudo que o anjo tinha para falar acerca da primeira vinda do Messias, ele falou ali em Daniel 9, 26. Logo, o ele de Daniel 9, 27 não é o Messias. Vamos observar mais alguns detalhes aqui neste versículo. Por que o ele de Daniel 9, 27 não é o Messias? Eu já mostrei porque o Messias foi mencionado no versículo 26. Mas observe que o anjo explica que o ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. São 7 anos de aliança. Quando alguém leva isso daqui para o ano 27 DC e aplica a vida, obra e ministério de Jesus, eles cometem um lapso, um equívoco muito grande, pelo fato, gente, do ministério de Jesus não ter sido um ministério de 7 anos. A aliança de Jesus, feita com os seus discípulos, ali no momento da ceia, ela não tem relação com esse texto. Quando eles interpretam e dão e relacionam esse texto aqui com a nova aliança, olha o problema sério que causam. Isso aqui é um prazo de validade. 7 anos, início e fim. Então, se alguém associa esse texto com o ministério de Jesus e também com o período ali do apedrejamento de Estevão, estão querendo dizer o quê? Que a nova aliança começou no batismo de Jesus e terminou no ano 34. Estão dando um prazo de validade para a nova aliança. Isso chega a ser até um absurdo, uma interpretação desta forma. Então, o ele não é o Messias. Por quê? Porque o Messias já foi citado no versículo 26. O ele não é o Messias, porque Jesus, no Novo Testamento, ele não fez aliança de 7 anos com ninguém. Não existe isso no Novo Testamento. Essa daí é a primeira realidade que os intérpretes que associam esta última semana de Daniel, ou a última semana de Daniel, com o primeiro século, não contam para os seus seguidores. Mas ainda existe mais 2 realidades que eles não contam para os seus seguidores. Observe bem, eu vou ler para você mais uma vez o versículo 27, Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos parar aí um pouquinho. A parte A do versículo trabalha com ele. A parte B do versículo trabalha com a questão da vinda do assolador. Apesar da última semana de Daniel apresentar uma parte A e uma parte B, mas os 7 anos, eles são ininterruptos. Eu sou muito honesto, até aqui eu dou até um ponto para os intérpretes que trabalham a questão da morte de Estevão, que eles levam os 7 anos completos, lá para o primeiro século. Eles não racham a última semana no meio, deixando a metade lá e a metade cá no primeiro século, como fazem os preteristas radicais. Isso daí é ponto para eles. Mas onde eles perdem ponto? Qual é a segunda realidade que eles não contam para os seus seguidores? Que uma vez que eles já levaram a parte A e associaram ao ministério de Jesus,
eles precisam também levar a abominação desoladora. Olha o que diz o texto. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, ou seja, até o final das 70 semanas, dos 490 anos, como queiram, até o final da última semana. Mas o que esses intérpretes fazem, meu Deus do céu? Na segunda metade da semana, eles colocam por conta própria o início ali da era da igreja com o apedrejamento de Estevão. Eles colocam por conta própria no lugar da asa das abominações e também do assolador. Vamos ver direitinho, gente, que asa das abominações é essa? Essa daqui é aquela que Jesus citou lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15, o abominável da desolação. Daniel também, ele menciona esta abominação logo no capítulo 11. Eu vou ler para você aqui no verso 31, olha o que diz. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Ainda, Daniel, capítulo 12, versículo 11, é a mesma abominação desoladora que Jesus citou em Mateus 24, 15, ó. E desde os tempos em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então esta daí é a segunda realidade que os intérpretes que associam a última semana de Daniel com o ministério de Jesus e o apedrejamento de Estevão não contam para os seus seguidores. A realidade é essa, que a semana tem 7 anos ininterruptos, já que eles levaram a partear e aplicaram ao ministério de Jesus, é impossível também eles não terem que levar. Eles têm que levar a parte B, mas isso eles não fazem. Eles pegam por conta própria o início ali da era da igreja e morte de Estevão e por conta própria colocam no lugar. Segunda realidade. Terceira realidade, que os intérpretes não contam para os seus seguidores. Os intérpretes que associam a última semana de Daniel com o ministério de Jesus e com o apedrejamento de Estevão. Versículo 24, se você puder ler aí na sua Bíblia, Daniel 9, 24. O que tem em Daniel 9, 24? As 70 semanas, gente, ela tem 6 objetivos. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, ungir o santo dos santos, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia. Mas olha só que problema sério. Quando alguém pega a última semana de Daniel e dá cumprimento à mesma, lá no primeiro século, associando ao ministério de Jesus e também à morte de Estevão. No final das 70 semanas, no final da última semana, todos esses objetivos, todos esses propósitos deverão ter sido alcançados, gente. O Novo Testamento dá testemunho de alguma coisa. Mas eu quero destacar aqui, eu ia falar também sobre selar a visão e a profecia. Mas eu quero destacar só um, porque acredito que é suficiente. O texto termina dizendo, na Daniel 9, 24, que haverá justiça eterna. E agora? Se a última semana terminou no primeiro século, por ocasião do apedrejamento de Estevão,
Se as 70 semanas terminaram ali, os 490 anos, cadê a justiça eterna? Sabe onde está a justiça eterna? Eu vou mostrar para você. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Observe bem o que diz Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aconteceu isso no primeiro século, precisamente da morte, precisamente do batismo de Jesus até a morte de Estevão. Gente, o reino de justiça eterna só será estabelecido aqui na terra depois que Jesus destruir todos os seus inimigos. O Senhor justiça nossa, como disse o profeta Jeremias, o reino de justiça eterna é o reino de Deus, substituindo o reino dos homens. É a implantação do milênio que vai se estender até os novos céus e as novas terras, entrando para o estado eterno final. Eu pergunto, isso aconteceu? Claro que não. Claro que não estamos vivendo no reino de justiça eterna. Então são essas as três realidades que os intérpretes que associam a última semana de Daniel com a morte de Estevão não apresentam para os seus fiéis. Primeiro, que o ele de Daniel 9:27 não é o Messias. Segundo, que eles já que levaram a parte A, tem que levar também a parte B. E terceiro, os objetivos das 70 semanas na sua plenitude não se concretizaram no primeiro século. Mas vamos lá, como eu prometi também falar sobre o hiato de tempo, onde ele está e quem criou o hiato de tempo na profecia, eu vou encerrar o vídeo agora comentando sobre esta pausa, que é muito criticado. O sistema dispensacionalista é muito criticado. Observe bem o que diz o versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim, o fim da cidade, será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Gente, 62 mais as 7. Então, depois das 69. Onde aparece o hiato de tempo? É que depois de 69 semanas, obrigatoriamente não precisa vir a semana 70ª, ou seja, a última semana. Isso daí depende de quem está contando. Quem está contando tem duas opções. Número 1, ele pode dar uma pausa. E número 2, ele pode imediatamente mencionar a última semana. Nesse caso aqui, o anjo não mencionou a última semana de imediato, logo após as 62 mais 7, logo após as 69. Eu acabei de ler o texto. O anjo falou depois das 62, com as 7, que são 69. Ele deu uma lista de eventos e só depois, bem depois, que ele citou a última semana. A última semana, ela está completa no versículo 27. E não se pode, para interpretar isso daqui, inverter a ordem dos versículos, trazer o 27 para o lugar do 26. Então, eu repito, quem deu uma pausa na profecia? O próprio anjo. Por que isso? Porque ele não citou a última semana de imediato, logo após as 62 e 7, logo após as 69. Quer ver só um detalhe? Quando você vai para o versículo 25, onde o anjo ele trata sobre a vinda do Messias, do príncipe, ele fala assim, ele fala de dois blocos lá no versículo 25.
ele fala sobre 7 semanas e 62 semanas. Observe que estão coladas. Os dois blocos estão colados. Entre o bloco de 7 semanas e o bloco de 62 semanas, ele não menciona nenhum evento. É óbvio, então, que entre as 7 semanas e as 62, que somam 69, não tem nenhuma pausa. A profecia corre direto. Mas quando ele vai citar a última semana, antes de tudo, ele dá uma lista imensa de eventos que deverão acontecer. E para terminar o nosso vídeo, ficar provado que foi o próprio anjo que deu a pausa na profecia, é bastante nós irmos para a história. Jesus morreu aproximadamente no ano 30, 29, ano 30 aproximadamente. A destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70. Só aí já tem, gente, 40 anos de um evento para o outro. O texto ainda diz que as guerras haveriam de continuar até o fim. Então, depois do ano 70, começaram-se mais, deu seguimento a mais guerras. Até hoje Israel está em guerra. Então, nós estamos sintonizados nesse espaço de tempo. 69 e a última semana. Nós estamos hoje aqui, nesse espaço de tempo, nesse parênteses da profecia. O anjo só citou a última semana bem depois desses eventos, como está no versículo 26, porque estes eventos não têm nenhuma relação com a última semana de Daniel. A última semana de Daniel será o Apocalipse, conforme nós sabemos que dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 capítulos estão tratando acerca da grande tribulação. Estão tratando diretamente acerca da última semana de Daniel. Então, para encerrar o nosso vídeo, eu gostaria de deixar claro aqui que esta pausa, este ato de tempo, não foi uma criação do dispensacionalismo. Está no próprio texto. O próprio anjo assim o fez. Quando ele não encostou juntinho ali a última semana, logo depois das 7, das 62, que são 69. Ele mesmo preencheu com muitos eventos. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu espero que você tenha se edificado com o nosso vídeo. E se você gostou e se edificou, se as explicações são bíblicas e coerentes, eu peço a você, deixe o seu joinha e compartilhe o nosso vídeo com pelo menos mais uma pessoa, tá ok? Eu fico muito agradecido a você. E como eu sempre digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.